Fala, meu people, tudo bom, meninos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá para mais uma aula online, né? Aula passada a gente começou o assunto sobre regência, né? E eu falei para vocês que a regência foi porque Dom Pedro I abdicou do trono, certo, em 1831, e quem deveria assumir o trono era o seu filho, Pedro de Alcântara, Pedro II, né? Também conhecido na história do Brasil como Pedro II, porém tinha apenas 5 anos de idade. Então, quem assumiu a regência foram brasileiros. E nesse momento a gente percebe que há uma felicidade, digamos assim, pela classe política brasileira de, enfim, brasileiros estarem comandando o processo. Nós vimos que existiram regências no Brasil. A regência trina permanente, depois a regência una de Feijó, depois a regência una de Araújo de Lima. Falei para vocês também que nesse período existiam grupos políticos, né? Até antes da morte de Dom Pedro I. Dom Pedro I morreu em 1834, em Portugal. Antes da morte dele, nós tínhamos 3 grupos políticos: os restauradores ou caramurus, que exigiam o retorno defendiam o retorno de Dom Pedro I ao poder no Brasil. Tinham os liberais. Tinha os liberais exaltados e os moderados. Os moderados, em sua grande maioria, queriam a monarquia constitucional, certo? A manutenção da ordem social. Já os exaltados defendiam a autonomia política, né, das províncias. Muitos deles eram favoráveis também ao processo de transformação do Brasil numa república. Bom, nós vimos que as regências tinham 2 problemas para resolver: a manutenção da ordem pública, certo? E também a manutenção, a pressão por maior autonomia das províncias. E com isso, quais as medidas que os regentes tomaram? A primeira grande medida para a manutenção da ordem: eles criaram a Guarda Nacional, certo? A Guarda Nacional nada mais era do que armar pessoas ricas e proteger os locais que eles estavam, criando a figura do coronel no Brasil. Para dar maior autonomia às províncias, cria-se o Ato Adicional de 1834, que permitia que se criassem assembleias legislativas provinciais, a abolição do Conselho de Estado, retirou dos regentes o direito de dissolver a Câmara, coisa que existia no poder moderador, transformou o Rio de Janeiro num município neutro, basicamente como sede da capital do Império, como se fosse um distrito federal, basicamente isso. E aí, galera, esses 2 pontos foram necessários para a manutenção da regência. Vimos que a regência de Feijó foi uma regência que teve muita resistência, principalmente que boa parte do parlamento era composta pelos novos grupos sociais que passaram a existir a partir de 34. Feijó governa a partir de 34, justamente no ano que Dom Pedro I morre. Portanto, a classe política brasileira vai mudar. Ao invés de ter 3 grupos, eu vou colocar em 2 grupos: os conservadores e os progressistas. Os 2 grupos de liberais. Os liberais progressistas defendiam essa maior autonomia das províncias, as coisas criadas lá no Ato Adicional de 34. Já os regressistas ou conservadores, eles defendiam um governo mais centralizado, mais forte, sem tanta autonomia das províncias. O parlamento brasileiro, boa parte dele era regressista, boa parte dele era conservador. Portanto, Feijó tinha muita dificuldade de controlar a oposição. Não tinha direito de dissolver a Câmara, como foi feito no Ato Adicional de 1834. Então ele tinha esses problemas a resolver. Feijó sofria muitos ataques. A partir de 1835, a gente vai ter inúmeras rebeliões regenciais no Brasil. E Feijó foi acusado de ser um homem fraco, que não conseguia vencer essas batalhas, que não conseguia controlar
essas batalhas que existiam no Brasil. Além do mais, foi acusado de ser anticelibatário. Feijó era padre e era contra o celibato. A partir de 1837, ele renuncia, né? Ele acaba dando espaço a Araújo de Lima, um regressor. Bom, uma das atitudes, como ele era conservador e pensava no Estado centralizado, mais forte, sem tanta autonomia das províncias, ele vai criar em 1840 o ato, Lei Interpretativa do Ato Adicional de 1834. O que é isso? Ele interpretava o que podia ser feito a partir de 1834. No ato adicional de 34 é permitida a criação de assembleias legislativas, ou seja, assembleias legislativas provinciais. As províncias, que hoje são os estados, poderiam criar algumas leis. O que o Araújo de Lima fez? Ele pegava essa lei, interpretava e via se ela era possível ou não. Na prática, ele tinha o poder de anular leis das assembleias provinciais. O governo volta a ser centralizado. A forma que o Partido Liberal encontrou de voltar ao poder foi criar um fato político, como, por exemplo, o golpe da maioridade. Mas isso não é para agora. O que a gente vai falar agora são sobre esses conflitos que Feijó enfrentou. Não apenas Feijó, tá, galera? Esses conflitos começam com Feijó e só vão terminar com Dom Pedro II. Portanto, demora bastante. Vamos lá. Durante as regências, explodiram inúmeras rebeliões, inúmeras, que tiveram um grande impacto, tanto social quanto político, na história do nosso país. Faziam parte desse movimento pobres, escravizados, indígenas, mestiços, fazendeiros, comerciantes, profissionais liberais, o que deixa evidente que esse período das rebeliões regenciais é marcado por ser de uma insatisfação total. Há uma insatisfação de quase todos os grupos políticos e sociais do Brasil. E as rebeliões foram elas: a cabanagem, que aconteceu no Grão-Pará, que vai durar de 1840 até 1835 até 1840, repetindo, cabanagem, Grão-Pará, de 1835 até 1840, a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, de 1835 até 1845, são 10 anos de conflito. Aí eu vou ter a Sabinada, de 37 até 38, que vai ocorrer na Bahia, a Balaiada, que vai ocorrer no Maranhão, de 38 até 41. Além disso, eu ainda tenho rebeliões escravas, como a Revolta dos Malês, de 1835, eu tenho a Revolta dos Carrancas e tenho a Revolta do Preto Cosme, uma coisa assim. Essa daí eu vou deixar para depois, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Bom, vamos começar falando sobre a primeira grande rebelião, que foi a cabanagem, que foi na província do Grão-Pará. Galera, a província do Grão-Pará não era apenas Pará, tá? Ele abrangia, olha o tamanho, né, da província: o Pará, o Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas. Era imensa, pegava quase todo o norte do país. E a economia do Grão-Pará baseava-se basicamente na exploração das drogas do sertão, que era castanha do Pará, cacau, baunilha, de madeiras também e de ervas medicinais e da pesca. A economia do Grão-Pará era basicamente isso. Os trabalhadores da região, eles trabalhavam para esses caras, né, muito pobres, trabalhavam para esses exploradores, para esses fazendeiros, e também para os comerciantes, que viviam basicamente em Belém do Pará. Essa população era extremamente pobre, tá? Que trabalhava para esse povo. Extremamente pobre. Moravam nas chamadas cabanas. Hoje ainda existe esse tipo de habitação. No norte ainda é muito comum. É a chamada casa de palafita, né? Próximo, por exemplo, às margens
do Rio Negro, né? Do rio, de vários rios do norte, eles constroem casas onde eles colocam madeiras, são suspensas, né? E colocam madeirinhas ali, muito parecida com as cabanas que os habitantes do Grão-Pará viviam. O Grão-Pará tinha uma população basicamente de 120 mil pessoas. Dessas 120 mil pessoas, galera, a grande maioria era índia, de população indígena, mestiça e negros. Olha só, de 120 mil pessoas, 33 mil eram indígenas, 30 mil negros, 42 mil mestiços e apenas 15 mil brancos, que basicamente controlavam a riqueza do Grão-Pará. Percebe-se que a população era muito pobre, extremamente pobre. Havia uma insatisfação social, né, muito grande mesmo, mas também havia um sentimento muito forte dos comerciantes contra o alto custo de vida que existia na região. Além do mais, eu também tenho uma insatisfação muito grande dos fazendeiros, porque eles acreditavam que não se importavam com os problemas que o Grão-Pará tinha. Com isso, em 1835, indignados com a escolha do presidente da província para o Grão-Pará, que não atendia os anseios dessa população, eles decidiram tomar o Palácio do Governo em Belém. Esse golpe, essa tomada de poder, foi com homens ricos e influentes, certo? Aliados aos cabanos. Trouxeram os cabanos para a luta, falando, não, vamos melhorar a cidade do Grão-Pará, a cidade não, a província do Grão-Pará, olha como vocês vivem mal, vamos tentar fazer o melhor possível para todos. E a galera que vivia muito mal, compra a ideia, vamos para a luta. Quem liderou, quem começou o governo da cabanagem, o movimento da cabanagem, foi um fazendeiro, Félix Melcher. Ele torna-se o primeiro governante cabano. É engraçado ver que o Melcher, ele vai ser um traidor do movimento. Por quê? Porque ele prometeu fidelidade ao futuro imperador. Ele falou assim, ó, a gente não vai separar, porque havia um sentimento também separatista. Eu declaro o meu total apoio ao imperador. Teve um outro líder da revolta, o Francisco Pedro Vinagre, também fazendeiro, indignado com isso, venceu Melcher e assumiu o segundo governo cabano. Mais uma vez, o Vinagre os fazendeiros não assumem os compromissos dos cabanos e promete também entregar ao governo, aos regentes, o governo da província ao presidente escolhido pelo regente. Ou seja, mais uma vez, há uma traição. Como houve a traição, o governo regencial, o Francisco Vinagre acabou perdendo o poder para Eduardo Angelim, outro fazendeiro que mobilizou ainda mais cabanos. O que ele fez? Eles penetraram pelos rios, convocando os cabanos a participar da revolta. Cara, em 36, o Feijó enviou um brigadeiro Soares da Andréa e tomou a cidade de Belém. Mas aí a gente vai ver uma coisa muito cruel. E aí uma característica muito forte da política brasileira. Como a grande maioria do grupo dos cabanos, da população que participou da cabanagem, eram homens pobres, as rebeliões, quando tem gente pobre, elas são muito violentas do ponto de vista da reação do governo. A gente vê a Conjuração Baiana e vê a Conjuração Mineira. E aí quando a gente mostra, por exemplo, esse movimento, uma cabanagem, e como ele termina, fica uma coisa monstruosa. O Soares da Andréa, um homem que comandou a luta contra os cabanos, mandou prender e fuzilar cabanos sem julgamento prévio. Não julga, mata. Acabou. O fim da guerra
fez com que 40% da população morresse. Mais de 30 mil pessoas foram mortas. Os últimos cabanos vão se render em 1840 e acaba com uma violência terrível, 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 terrível. É legal da gente perceber um fato aqui, tá, galera? Os cabanos conseguiram tomar o poder, mas por que não conseguiram manter o poder na região? Por vários fatores. O principal deles, havia uma divergência muito grande entre os líderes. Melcher, Vinagre e Eduardo Angelim, haviam problemas entre eles. Além do mais, os interesses de cada grupo. Os cabanos, eles querem uma liberdade, uma melhoria social, enquanto os fazendeiros querem um controle político para também prevalecer os seus interesses. Então havia uma divergência muito grande. Havia uma falta de um programa de governo entre eles. Nunca houve. E um último fator, penúltimo, melhor dizendo, havia uma inferioridade bélica. Os cabanos não tinham armas, não tinham controle das armas como o exército brasileiro. E o último grande fator, uma peste de varíola que ocorreu nessa guerra. E isso dizimou muita gente. Portanto, eu tenho 30 mil mortos, tá? Fuzilados de maneira extremamente violenta, e o movimento não dá certo porque haviam muitos problemas entre os líderes, um programa de governo falho, que não existia, e esses fatores de doença e a questão da inferioridade bélica. Vamos agora para o segundo, cara. O segundo é a Guerra dos Farrapos. Cara, a mais duradoura e a que mais deu trabalho para o Império, tá? Para o Império não, para a regência e para o Império. Que vai chegar em Dom Pedro II. Dom Pedro II assume em 1840, então vai até 45, então pega o período do Império, do Segundo Império Brasileiro. Bom, como que começou essa guerra? Simples. A população que vivia no Rio Grande do Sul, por volta de 150 mil pessoas, não se sentia abraçada pelo governo. Vou explicar aqui algumas coisas. O que tinha no Sul? A base da economia do Sul era a criação de gado e a produção de charque. Aquela carne salgadinha, né, que a galera come. Basicamente, estancieiros e charqueadores, eles controlavam a sociedade que era militarizada. É importante ressaltar isso. A região do sul do país já era uma região militarizada. Por quê? Lembra que eu falei que Dom Pedro I perdeu a Guerra da Cisplatina quando perdeu o Uruguai? Ali, desde o momento que Dom João VI tomou o Uruguai e Dom Pedro I perdeu o Uruguai, ali se criou uma sociedade extremamente militarizada, preparada para uma guerra, porque dali saíam basicamente as tropas para tentar lutar contra os platinos. Além do mais, a base da economia sulista era voltada para o mercado interno. O que se vendia, saía do Rio Grande do Sul? O charque, carne fresca no Brasil naquela época, só quem consumia era gente rica. Quando muito, o brasileiro pobre comia o charque. Outros produtos como couro, sebo, graxa, tudo isso era vendido para as outras províncias brasileiras. Portanto, era um mercado voltado totalmente para o mercado interno. Eram produtos, voltados totalmente para o mercado interno. Não tinha função para o mercado externo. Diferente do Grão-Pará, as drogas do sertão serviam ao mercado externo. O que saía de lá servia para o mercado externo. Diferente da Bahia, que servia ao mercado externo. A região sul servia para o mercado interno. Pronto. O que o governo brasileiro fazia? Olha que coisa absurda. O charque que saía da Argentina e saía do Uruguai era mais barato do que o charque que saía do Rio Grande do Sul. Além do mais, o governo brasileiro sobretaxava o sal. E o sal era importantíssimo para fazer o quê? O charque. Os estancieiros odiavam o governo imperial, o governo regencial, melhor dizendo,
porque eles acreditavam que serviam apenas para servir as tropas militares, que só serviam os seus cavalos e sua sociedade militarizada. Quando não tinha guerra, eles não serviam para nada. Então havia esse sentimento, né? Muito, como é que pode se dizer? De desimportância mesmo, de não importância dada a esse grupo social. Com isso, em 20 de setembro de 1835, liderado pelo estancieiro, um dono de cavalos, de bois, o Bento Gonçalves, eles romperam com o presidente da província e invadiram Porto Alegre, dando início à chamada Guerra dos Farrapos. Tem esse nome por conta da vestimenta, tá bom? De acordo com a historiografia, a vestimenta do exército farroupilha, eles usavam roupas que eles chamavam de farrapos. Daí o nome Guerra dos Farrapos. Bom, em 1836, Bento Gonçalves e o seu bando conseguiram vitórias extremamente importantes e proclamaram a República Rio-Grandense. Um ano de guerra, eles conseguiram vencer as batalhas e criaram a República Rio-Grandense. Em outubro de 1836, ele foi preso, foi levado para a Bahia. Tira esse homem daqui, manda ele embora. Mesmo assim, ele foi eleito como o presidente da República Rio-Grandense, mesmo preso. Em 1837, ajudado pela maçonaria e pelos baianos, ele foge e volta para o Rio Grande do Sul. Nesse momento, a luta ela já tem participação de uma figura icônica. Gravem esse nome, Giuseppe Garibaldi. Um italiano, mercenário, decidiu participar da guerra no Rio Grande do Sul. E a partir daí, em 1839, os farroupilhas invadiram Santa Catarina e na cidade de Laguna, em 24 de julho de 1839, eles decretaram a República Juliana. Portanto, Santa Catarina e Rio Grande do Sul já eram controlados pelos farroupilhas. Cara, a guerra não acabava. A guerra não acabava e os farroupilhas conseguiam manter a sua autonomia, separaram do Brasil. Por isso que é muito forte esse sentimento dentro do sulista de separatismo. Surge aqui, né? O Sul é meu país, vai surgir aqui, porque eles conseguiram. E tem um fato que é muito importante. A partir de 1842, o governo imperial, né, já é Dom Pedro II, envia para o Sul um carinha que vocês vão ouvir falar muito dele nesse momento. Luiz Alves de Lima e Silva. Luiz Lima e Silva. Vocês conhecem esse homem por outro nome. Esse homem por outro nome, por outra nomenclatura. Não vou falar. Se vocês quiserem saber, pesquisa o que vocês acham. Luiz Alves de Lima e Silva, ele vai para a guerra. Não consegue vencer a guerra, ele não consegue tomar o Rio Grande do Sul, não consegue acabar com a República Juliana. Então, em 1845, ele pensou, preciso acabar com essa guerra. Qual foi a maneira que ele encontrou para acabar com essa guerra? Ele criou o que se chamou de paz honrosa. Perguntou aos farroupilhas assim, o que vocês querem? Bora lá, bora conversar, bora decidir aí o que vocês querem pra gente acabar logo com isso, que isso daqui já não faz mais sentido. Essa guerra já não faz mais sentido. Vamos lá, vamos negociar. O que aconteceu? Um acordo de paz, onde os rio-grandenses, exigência dos rio-grandenses, eles exigiram o direito de escolher o presidente das províncias, o presidente da província. Os comandantes farroupilhas poderiam passar ao exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes. Por exemplo, se Bento Gonçalves era um coronel dos farroupilhas, ele agora é um coronel do exército brasileiro. O charque platino, que saía da Argentina e do Uruguai, pagaria 25% a mais impostos para entrar no mercado brasileiro. O governo imperial reconheceria a liberdade dos escravos que lutaram nas forças farroupilhas como soldados. Olha só, é importante a gente falar sobre isso, né? Teve um destacamento dentro do exército farroupilha
conhecida como os Lanceiros Negros. Era um grupo de negros que lutavam pela independência da República Juliana, primeiro República Rio-Grandense, depois República Juliana, certo? E foi prometido a eles que ao final da guerra eles seriam homens livres, coisa que eles exigiram no acordo selado entre o governo brasileiro, o governo imperial e os Farroupilhas. Qual foi a única exigência do Brasil? Que o Sul não se separasse e que reconhecesse que eles são do Brasil. Vocês entendem por que os sulistas têm um sentimento tão forte de essa pegada de tipo, esse sentimento de criar um Estado para eles? Porque a guerra foi um acordo. As exigências feitas pelos Farroupilhas foram atendidas. A exigência feita pelo Brasil também foi atendida. E aí fica aquela questão, eu deixo a pergunta para vocês. Na visão de vocês, quem ganhou a guerra? Quem ganhou a guerra? Quem acabou vencendo essa guerra? E aí, né, vocês coloquem lá no chat, professor, eu acho, tenho certeza que provavelmente o Carlos vai ser um dos que vai participar, Filipe, Gabriel sempre participam, né? E espero que todos participem, né? Coloca lá, eu acho que quem acabou vencendo foi os Farroupilhas, por conta disso, por conta daquilo, tá? Eu queria ver as respostas de vocês. E bom, galera, é isso. Na próxima aula a gente vai falar sobre Sabinada e Balaiada. E depois a gente vai falar sobre as rebeliões escravas no Brasil. Foram muito interessantes, tá? Queridos, então é isso. Tem atividade lá no mural para vocês. No mural não, na página de atividades, na parte de atividades. E não se esqueçam, Salês Debate virtual hoje. Covid e as questões econômicas. Bem legal, viu? Meninos, um beijo, tchau e até a próxima aula.